Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Vamos lá, o tema de hoje é: o que foi que Jesus viu quando ele disse eu vi? Lucas capítulo 10, versículo 18. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Esse versículo é um prato cheio para a religião, para tentar provar, para tentar convencer que Satanás, como ser espiritual, existe. É tudo que eles querem, que as pessoas acreditem nessa mentira, nesse engano. Porque as pessoas que acreditam nisso, elas se tornam presas desse sistema religioso. São muitos os motivos que levam as pessoas a frequentarem um templo religioso, a se tornarem membros desses lugares. Eu tenho uma mensagem que eu apresento 4: a morte, o devorador, o inferno e o diabo. Sem essas coisas, a grande maioria não frequentariam esses lugares. Mas o medo, o terror, o pavor colocado pelos líderes religiosos levam as pessoas a se tornarem presas. Eles têm, lógico, os seus interesses. Eles têm as suas conveniências. Eles têm títulos, têm primazias. Eles são venerados, são respeitados. As pessoas os veem como anjo da igreja, como um profeta, como um ungido de Deus. Os veem como uma autoridade espiritual, uma suposta autoridade espiritual, segundo eles, dada por Deus. Eles dizem que Deus os separou, que Deus os chamou, que Deus os vocacionou. E as pessoas acreditam nisso. Eles pegam textos do Antigo Testamento de unção e derrama azeite sobre a cabeça das pessoas e diz: daqui por diante você é um pastor, você é um evangelista, é um presbítero, você é um apóstolo, enfim, essas nomenclaturas criadas por eles. Quando não mais existem títulos. Então, o que foi que Jesus viu quando ele disse eu vi Satanás como um raio cair do céu? Não existe nenhuma revelação quanto à palavra por homem algum, por mais que ele se diz ser um teólogo, um PhD, um mestre, um professor de escola bíblica dominical, ou que ele tenha qualquer título eclesiástico. Não lhes dá o direito de dizer isso ou de dizer aquilo. Eu sou teólogo, fui professor de faculdade teológica. Gente, eu fui professor da maior faculdade teológica das Assembleias de Deus. O presidente era um norte-americano chamado Lourenço Onso. Eu aprendi junto às natas das Assembleias de Deus. Você que é assembleano, ou você que lê muito, pesquisa muito, você conhece esses homens porque publicaram livros, fazem parte do contexto da CPAD, foram meus professores, e depois eu tive a oportunidade de se tornar colegas deles. Eu fui professor nesta mesma faculdade teológica. Eu estou colocando isso porque tem muitos que entram no meu canal e dizem que eu sou frustrado, que eu fui decepcionado, que eu não consegui o que eu queria,
E hoje eu venho para o YouTube para pregar contra o sistema religioso, como se eu fosse uma pessoa frustrada. Eu dei aula em mais 3 seminários, institutos bíblicos das Assembleias de Deus. Então eu não sou um leigo no campo secular. Eu não estou falando isso aqui com vanglória, querendo, com soberba. Não, porque eu sou uma pessoa muito simples. Sempre fui. Quem convive comigo sabe disso. Eu nunca gostei de aparecer, de estar em destaques. Eu tenho formação jurídica, eu tenho pós-graduação em direito, eu tenho faculdade de pedagogia trancada, eu tenho um curso de línguas, eu sou formado na área contábil, eu tenho muitos títulos seculares de cursos que eu fiz. Mas nada disso, mas o conhecimento teológico me dá o direito de eu dizer determinadas coisas para a minha conveniência e para o meu bel prazer, como esses líderes religiosos fazem dentro desses lugares. Porque toda e quaisquer revelação, ela é tão somente dada pelo Espírito. Eu fiquei 46 anos nas Assembleias de Deus, fora o meu tempo de restauração, que o meu pai era pastor. Eu não conseguia entender o que hoje eu entendo por meio da revelação. Eu confiava muito nos livros, eu confiava na teologia, eu confiava nos meus conhecimentos, nas minhas leituras. Eu transmitia aquilo que o sistema religioso queria que eu transmitisse. Então somente o Espírito Santo pode dar a revelação, o conhecimento. O interesse do sistema religioso é tão grande e com tantas conveniências e interesses que essa palavra Satanás é mudado o seu sentido por homens religiosos. Eles não estão nem aí para o significado no original de sua língua em que foi escrito. Eles não estão aí para o hebraico. O que significa esta palavra no hebraico? Eles não aceitam que esta palavra ela foi deturpada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tinha o seu interesse de que as pessoas crescem em Satanás como um ser espiritual. E quando Lutero traz a reforma e que surge o protestantismo, tudo quanto tinha dentro do catolicismo romano, eles trouxeram para o meio protestantismo, exceto as imagens de idolatria. Então eles preferem continuar com o lado místico de suas doutrinas, atribuindo um outro sentido, que não é o sentido bíblico, histórico, do que se quer dizer. Não tão somente com a palavra Satanás, mas como inferno. O significado no original, eles não estão nem aí. Eles dizem, não, inferno é um lugar aonde as pessoas vão ser lançadas num lago de fogo e tormento eterno por rejeitarem Jesus como Salvador. Essa é a mensagem deles. E muitas das vezes eles expressam ódio ao transmitir isso, porque as pessoas rejeitam e não querem aceitar esse evangelho pregado por eles, o evangelho da circuncisão. Vamos então ao texto, o livro de Lucas. Querido, ele foi escrito em grego. Porém, essa palavra, Satanás, ela não é de origem grega. A origem da palavra Satanás é hebraica. Lucas, ele traz esta palavra Satã, que é em hebraico, que não está indicando um ser espiritual, como a religião diz que é, como a religião ensina, como a religião fez disso uma doutrina. Mas o seu significado é adversário.
que é um adjetivo, não é um substantivo, não é um nome próprio, um nome dado a quem quer que seja, ou a esse ser que eles atribuem ser Satanás. Portanto, não se pode atribuir como um nome de um ser, como eles atribuem dentro desses lugares. E as pessoas acreditam que Satanás como ser espiritual existe. Tudo eles dizem que é Satanás, que é o inimigo. Vigia, cuidado, irmãos. O inimigo, ele está astuto, querendo derrubar. Quando as pessoas erram o alvo, que cometem as obras da carne, eles dizem: foi o diabo que tentou você, que levou a você fazer isso. Você precisa consagrar, você precisa vigiar, você precisa orar mais. Eles pegam aquele texto que diz que o diabo ao derredor ruge como leão procurando a quem possa tragar. Eu tenho mensagem sobre isso. Eles dizem que é esse ser espiritual. Então, assim sendo, eles preferem acreditar nos seus líderes religiosos, em tudo quanto eles dizem. Eles os têm como verdadeiros, como homens de Deus, que tudo quanto eles falam são palavras verdadeiras. Eles não questionam, eles simplesmente aceitam sem nenhum questionamento. Eles então crêem no que está escrito, ao invés de procurar o seu significado no original, aquilo que na verdade quer dizer, e no que o Espírito revelou. Porque o Espírito Santo, somente Ele dá o entendimento. A revelação vem por Ele, a mente ativada vem por Ele. Nós temos sido despertados pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito, nos mostrando a sã doutrina, nos mostrando a palavra da verdade que liberta e que nos faz reinar em vida. O grande erro está nas pessoas que ficam prisionadas nesses lugares, seguindo os preceitos dos homens. Eles preferem crer no que os seus líderes dizem do que crer na orientação, na revelação do Espírito Santo. Nos ensinos dos professores de escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, nos seus sermões, que pregam nos púlpitos dessas igrejas, mentindo, enganando as pessoas. Porque cada vez que eles dizem que o diabo como ser espiritual existe, estão mentindo. Quando eles dizem que o inferno como lago de fogo existe, eles estão mentindo. E muitas outras mentiras ditas e ensinadas dentro desses templos religiosos. Eles creem nos miticismos como se fosse uma verdade. Tem um líder aí político que tem muitos vídeos dele no YouTube que ele diz assim: eu aprendi que tem que se mentir. Os meus pais, os meus avós, os meus não sei quem, disseram que uma mentira contada diversas vezes, ela se torna uma verdade. Então ele mentiu durante toda a sua trajetória política para alcançar o poder, que era o que ele mais desejava, que era o que ele mais queria. Então a mentira por esses homens aprisionam pessoas. Os templos estão cheios, porque tudo isso se traduz em dinheiro, em dízimos, em ofertas, e levam para a vida deles confortos que eles não conseguiriam se trabalhassem num serviço secular. Não teriam as folgas que eles têm. Ficam a semana quase que toda à toa, dormindo até tarde, comendo nos melhores restaurantes. Quando adoecem, vão para os melhores hospitais. Os seus filhos estudam nas melhores escolas. Viajam para o exterior. Quantos brasileiros agora estavam em Israel viajando com seus líderes,
que os convenceram a conhecer a Terra Santa, a se batizar no Rio Jordão, a visitar o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações. E as pessoas, quando voltam de lá, com a cabeça feita por esses líderes religiosos, elas dizem: agora a minha vida é outra, eu pisei na Terra Santa, eu estive em Israel. Então aqui, em Lucas 10:18, quando ele diz isso, os religiosos, esses líderes, associam ao capítulo 28 de Ezequiel. Eles pegam Lucas capítulo 10, versículo 18, com Ezequiel capítulo 28, com aquela visão de Ezequiel. E o texto não está dizendo isso, que Satanás caiu como um raio. Leia do versículo 1 até o 18, faz uma leitura, leia o contexto desse texto. É muito importante toda a leitura. Aí vocês vão observar a missão que Jesus estava dando aos seus discípulos, aos 70. Era uma missão que o Cristo Nazareno, nos dias da sua carne, que veio cumprir a lei, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, estava determinando que os 70 fossem em uma missão. É bom frisar que os ensinos dados pelos homens alimentam todo esse misticismo religioso. No versículo 9 do capítulo 10 diz: curai os enfermos, que pela boa que nela houver, e diz-lhe, é chegado-vos o reino de Deus. Foi essa missão que o Cristo Nazareno estava passando. O objetivo era de matar Satanás, o adversário. Que adversário era? Era a lei, que colocava em condenação. A lei, ela era dura, ela matava. Os judeus viviam debaixo da maldição, viviam em condenação, e Cristo veio para isso. A lei os colocava enfermos, como eu li aqui no versículo 9. Olha, Jesus disse: curai os enfermos, que nela houver, nessa missão que ele determinou. E dizem para eles: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é-vos chegado. Ele era o Messias, ele veio para o seu povo, ele veio para livrá-los da lei de Moisés. Sabe por que eles ficavam enfermos? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. Em função da debilidade da carne, eles não conseguiam cumprir a lei, se tornavam enfermos, precisavam ser curados. E foi para isso que Jesus determinou que os 70 fossem em missão. O reino estava próximo de vir, de chegar. Foi isso que Jesus disse: diga para eles que próximo está o reino. Hoje o reino é real, o reino de Deus é real. Apesar que os líderes religiosos ensinam as pessoas a buscar o reino de Deus, e quando se fala dentro desses lugares em buscar o reino de Deus, eles se referem a ir para o céu, apontam para um futuro em que eles dizem que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, quando na verdade o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e o seu reino é paz, é justiça, é alegria no Espírito. Hoje o reino de Deus é real, por isso que nós que temos o entendimento reinamos em vida. E os filhos de Deus que lá estão aprisionados não reinam em vida, porque tem que fazer obras, porque tem que seguir preceitos dos homens, tem que se sujeitar a tudo quanto esses líderes religiosos colocam sobre os seus ombros, fardos pesados.
Eles ainda vivem seguindo o Cristo Nazareno, fazendo tudo quanto o Cristo Nazareno fez nos dias da sua carne. Cristo veio para cumprir a lei. Ele era judeu. E ele cumpriu até dizer: está tudo consumado. Mas hoje eles continuam seguindo o Cristo Nazareno e não o ressuscitado, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e vivo para sempre, aquele que é Espírito, que habita no nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. Então, qual era a missão que Jesus havia dado aos 70? Que era chegado o reino dos céus. Essa era a missão. O reino de Deus havia chegado. Olha o que diz aqui no versículo 12. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Tiro, Sidom! E aí você vai. E no versículo 18, então, ele diz: eu vi Satanás cair como um raio. Satanás era adversário. Quem era o adversário do povo judeu? A lei de Moisés. Era a lei que matava. A enfermidade, muitas das vezes, era na mente. Versículo 15 diz assim: e tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Inferno aqui no versículo 15 quer dizer sepultura. Inferno aqui no versículo 15 que eu li quer dizer sepultura. Sabe por quê? Porque Israel estava o quê? Debaixo do império da morte, submetidos ao acusador, submetido à lei de Moisés. Era assim que Israel se encontrava. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que a lei tinha o império da morte. Os demônios aqui eram os pensamentos contrários, os que eram adversários. Não vieram contra eles, mas se sujeitam a eles. Era disso que Cristo estava dizendo. O que aconteceu na verdade? Fora isso, e não uma manifestação de demônios, como a religião prega, como a religião diz que existe. Irmão, está endemoniado fulano, o demônio se manifestou, e começam a expulsar daqui, a expulsar dali, e as pessoas acreditam nisso. Tudo obra da carne, coisas da mente, porque Satanás, como um ser espiritual, ele não existe. No versículo 18, quando Jesus diz, ele fala: não pensa assim, a lei ainda está de pé. Sabe por que ele disse que viu cair do céu como um raio? Porque ainda não havia caído. O acusador ainda não havia caído. A lei ainda estava de pé. Ele ainda não havia cumprido toda a lei que ele veio para cumprir. E quando cair, Jesus estava dizendo: o povo estará livre. Por isso que ele disse: está consumado. Tudo o que tinha que ser feito, eu fiz. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu a palavra, deu poder a eles. Toda a corja religiosa daqueles dias eram os judeus. A essência do reino era a escolha feita por eles. Jesus disse: seus nomes estão escritos, salvos da religião. Satanás nunca foi um ser
como um folclore religioso, que ele luta para levar as pessoas a um suposto inferno criado pela religião, que eles chamam de lago de fogo e tormento eterno. Nunca foi isso. Inferno, o texto fala aqui de adversário, que era a lei, hoje fanatizada pela religião. Eles vivem hoje debaixo da lei, dos rudimentos. Eles vivem hoje debaixo de preceitos. Eles dizem que tem que guardar a lei, que tem que obedecer aos pastores, aos líderes, que tem que se sujeitar a eles. Era assim que acontecia nos dias do Cristo Nazareno. Mas eles não conseguem enxergar, porque a mente está cauterizada. O véu está posto sobre o rosto. Moisés, para eles, ainda é lido dentro das sinagogas, dentro